quero estar junto aos teus pés, os prazer maior já do que há. Te ofertar, mas aí é poucos se comparado a sua bênção, meu amigo, tua somente a ti, Jesus, te louvarei. Importa mais circunstância, adorarei somente a ti. Tu queres de quem? Aleluia. Aleluia. Que há. Aleluia. Quero te ofertar, mas aí depois uma bênção, meu amigo, minha aleluia. Somente a ti, Jesus, te louvarei. Te louvarei. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Amado Senhor, te louvamos, te agradecemos. Temos recebido tanto e tanto de ti, Senhor, que nem mesmo nós podemos enumerar ou ainda
lembrar ou recordar de cada uma delas. Porque, Senhor, são tantas que nem mesmo ainda não tínhamos nem mesmo nascido, quando o Senhor já nos abençoava, Senhor, nos cuidou, protegeu e nos permitiu, Senhor, vir a este mundo. Aleluia. E, Senhor, por cada caminho que trilhamos, que passamos, nós nem mesmo, Senhor Jesus, pensávamos que estávamos em Tua vontade, Senhor. Porque Teu profeta disse, por onde nós viemos foi por onde Deus viu e nos escolheu, predestinou para passar por ali. Era necessário viver aquelas experiências para que hoje pudéssemos olhar em Teu rosto, Senhor, e poder dizer muito obrigado. Temos tão pouco, Senhor, que Te oferecer e tanto que Te agradecer, Senhor. Por isso, eu Te suplico, nosso Pai, que o Senhor abençoe cada irmãozinho, cada irmãzinha, Senhor, aqui. Os que estão, os que não puderam estar, mas que o Senhor possa também abençoar eles. Eu Te peço, Senhor, que nos ajude nesta manhã, que nós não viemos aqui perder o tempo, mas nós viemos abreviar o tempo, Senhor. Nós viemos, Senhor Jesus, achar nossas falhas, nossos erros, porque queremos estar alinhado, direcionado, Senhor. Queremos estar, Senhor, corretamente contigo. Perdoa-nos, Senhor, se nessa caminhada temos errado, falhado. Mesmo, Senhor Jesus, intentando, mas erramos. Mas é melhor, Senhor, intentar e errar do que errar sem tentar, Senhor. Por isso eu Te rogo, Senhor, que nos ajude. Que ajude esta igreja, cada irmão, cada irmã, Senhor. Que o Senhor possa abençoar e acrescentar as medidas que cada um merece, Senhor. Porque o Senhor Jesus sempre abençoará conforme a medida de cada um, conforme a fidelidade de cada um. O Senhor jamais abençoará o infiel. O Senhor jamais, Senhor Jesus, multiplicará a mesa do infiel. Mas aquele que é fiel contigo, o Senhor abençoará e multiplicará 100 por 1. Em Tuas mãos rogamos essas bênçãos, Senhor. Que o Senhor seja com cada um. Abençoa agora a leitura da Tua palavra. O que nós vamos falar seja de acordo à Tua vontade. Em nome de Jesus, eu Te suplico, pedindo as Tuas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 1, verso 1. Queremos seguir falando sobre Redentor e redenção, dessa preciosa mensagem do profeta. E nós queremos abordar um precioso tema. Vou pedir que os irmãos consigam aí a mensagem O Parente Redentor, traduzido por Goiânia, para nós estudarmos juntos esse interessante tema. À tarde haverá ceia, culto de ceia. E então,
nós iremos, louvado seja o nome de Jesus, a estudar um pouco essa mensagem sobre a redenção. Você sabe que redimir é trazer a pessoa ao estado original ou ao dono original. E então queremos abordar esse tema esta manhã. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Amém? Deus possa abençoar, podem se assentar. Vamos deixar essa porção, depois seguiremos lendo. Agora o irmão Brana, nesta mensagem, o Redentor e Redenção, a partir do parágrafo 81, ele disse: redenção, linda história de redenção. E ele então nos leva para o livro de Ruth, que é justamente o livro que fala sobre a redenção. Glória ao nome de Jesus. E antes que eu me esqueça, o irmão Omar e sua família, creio que hoje é o último culto à noite, né? Eles se despedem de nós porque vão para Maravilha. Espero que seja de maravilha. Espero que seja uma maravilha a decisão que eles têm tomado para ir para lá, entende? Então, terça ou é segunda aqui? Eu vou. Quinta-feira? Então, quarta-feira ainda estão aqui ainda, né? No culto. É assim ou não? Vocês não vão vir para o culto. O voo é na quinta. De quarta para quinta. Aí na quarta vocês não vêm para o culto. Não, né? Tá, então tá bom. Ok. Muito bem. Então, eles então, esse é o culto à noite, eu creio que será praticamente o último culto deles, que ele, irmão José, não. Ele disse, eu não vou, eu fico. Né, irmão José? Glória ao nome do Senhor Jesus. O irmão José fica. E ontem houve problema muito sério na fronteira com o Brasil, na cidade de Pacaraima, onde é um problema político em nosso país. Eu estou de acordo que venham as pessoas corretas, venham trabalhar, buscar para ganhar, ajudar a sua família. Estamos aqui para ajudar e receber. Mas o governo não fez uma triagem disso. E parece que entrou mais bandido que gente boa, gente. E então, muito assalto. E cruzavam a fronteira, inclusive mataram, creio que na sexta ou quinta-feira, 3 pessoas em Pacaraima, cortaram a cabeça da pessoa. E então, são membros que se uniram, esse grupo do Brasil aqui de família, que de família não tem nada, né? Família do Norte, PCC, se uniram. E esses povos, então, estão recrutando venezuelanos, assassinos, bandidos, assaltantes, para vir fazer parte, né? Para unir a outra ala que eles têm lá. E mataram, cortaram a cabeça das pessoas. E então, e ontem, pela madrugada, houve um assalto. 4 deles entraram numa casa de um comerciante, um churrasqueiro, um senhor que vende churrasco,
Raimundo Nonato, eu acho que é o nome dele, e esfaquearam ele, abriram a cabeça, isso foi horrível. A população se revoltou de uma maneira terrível, e aí, irmão, foi um quebra e queima, claro, eles não atacaram as pessoas, mas a população pediu para todos os que estavam ali, imigrantes, voltarem para a Venezuela. Teve o exército que intervinha para proteger os venezuelanos, que muitos deles não têm culpa nada disso. Muitas delas chorando, diziam, nós viemos do nosso país não porque queríamos vir, devido à situação que nós vivemos lá, e temos vindo para cá. E muitos deles dizendo são pessoas trabalhadoras, honestas, né? Trabalhadeiras. Não temos armas, temos nossos pequenos filhos, e não é nossa culpa, porque o governo brasileiro deveria ter feito uma triagem, é correto. Entende? Mas para fazer uma triagem com que documento? Se no Brasil não tem um registro, né, dos antecedentes. E hoje na Venezuela você paga e adquire um antecedente. Então, não tem como, né? Tá, acompanhar a pessoa, tudo e ver. Uma pessoa que vem e causa problema, coloca na prisão ou deporta, né? E deixa as pessoas com boas intenções que vêm para trabalhar, que vêm para... Eu estava vinha no carro, eu estava brincando, estava dizendo para a irmã Fabiana, digo, olha, teve uma revolução, uma revolta de Pacaraima, e expulsaram todos os venezuelanos. Hoje vai ser em Boa Vista e amanhã vai ser aqui em Manaus. Mas é assim, devido a essa situação, irmão. A Venezuela, como disse, foi um país que me abraçou, me acolheu. E eu tenho um grande carinho pela Venezuela, falando então do país, e muito mais pelos meus irmãos ali. Muitos deles conheci jovenzinho, crianças, depois vi sendo apresentar, crescer, desenvolver, tudo isso. E muitos deles nem mesmo tinham ainda nascido, mas através de seus pais me conheceram, né? Pelo menos a Ana, a Stephanie. Eles não me conheceram, né? Quando eu estive lá, né? Nem a irmã era casada ainda, né? Você casou em que ano? Em que ano lá casaram? 98? Ah, não. Bom, eu estive lá em janeiro, fevereiro, março do ano de 91. Ela ainda morava em Porto La Cruz, né? Não, ele, Porto La Cruz. Né? Então, muitos desses irmãos, pastores, pastor Ranulfo Rodrigues, que está ancião, estivemos ali. A igreja que eles congregavam lá em Mene Grande, estive aí desde o início da obra, o pastor Ranulfo, que é uma obra antiga, mas o pastor Ranulfo estava aí ajudando, junto com o irmão, deixa eu ver se eu me lembro, Revidia, né? Não é Revidia, ancião que tocava quatro, como chama ele? Berrito, Revidia. Bom, depois eu me lembro aí, são tantos anos, né? E então, aí estivemos. Então, muitos eu conheci aí, os pastores, irmãos, toda a Venezuela. Sou conhecido tanto pelos irmãos da mensagem, como pela oposição da mensagem, pela esquerda, direita, centro, todo lado. Então, todo mundo me conhece ali. E sabem quem é o pastor Márcio, que tive desde o norte, o sul, leste, oeste, oriente, ocidente, por todo aquele lado, nós tivemos. Então, eu jamais pensei que o país fosse viver uma crise como está vivendo hoje. E agora, os prognosticadores, então, estão dizendo que a nova moeda vai ser a desgraça da Venezuela. Vai ser o afundamento, né,
vai para o chão, porque a Venezuela não tem como sustentar, né? Tem como manter isso. Os especialistas dizem que o melhor seria, para ajudar o país, dolarizar a moeda. Dolarizando a moeda, melhoraria, apesar que seriam mais, o governo jamais faria isso. Isso foi o problema do Equador, né? Em alguns países deu certo, outros não deu, como a Argentina não deu certo. Mas é assim. Mas então, desejamos o melhor. O pastor Aquiles me anunciou também que uma família mudou da cidade dele para Boa Vista. E então, eles estão lá. Outra coisa também, no dia 30 até o dia 2 vai ser o aniversário da igreja de Boa Vista, 15 anos, eu nunca tinha celebrado o aniversário, é a primeira vez. 15 anos da fundação da igreja, eu não quero deixar passar por alto. Do dia 30, que é o dia, né, que foi fundada, o dia do primeiro culto, e então no dia 1º, dia 31, creio que é quinta-feira ou sexta, dia 1º é sábado, então no dia 1º eu vou comemorar os 25 anos de casamento. 25 anos de casamento. Apesar que nos casaram no dia 5 de junho, mas minha esposa preferiu então deixar para comemorar junto com a igreja. Eu vi até bom, né? Então, comemorar junto com a congregação esses 25 anos. Estão convidados. Eu tenho pessoas aí que já se comprometeram e me deram palavra que iam estar. Espero que não me falhem. Viu? Né, irmão Luiz? Você é sim, homem. Vamos ver. Okay. Muito bem, então a igreja está convidada, os irmãos que queiram ir, compartilhar, estar conosco. Que Deus possa os abençoar e possam estar conosco. Amém? Louvado seja Deus. Ok. Agora, o irmão Brana, ele disse redenção, linda história de redenção. Eu creio que pelos próximos minutos vamos ver algo. Uma linda história vem à minha mente. Um pequeno livro na Bíblia e que dá as linhas de redenção é o livro de Ruth. É o livro de Ruth. O livro de Ruth em hebraico significa, em hebraico é Megilat. Ruth, que quer dizer rolo de Ruth. Que antes não tinha um livro, era um rolo, né? Assim, um pergaminho, né? Mas vamos dizer que seja assim. É um dos livros da terceira divisão da Bíblia hebraica, Ketuvim. No caso da Bíblia cristã, é o 8º livro do Antigo Testamento e é tratado como um dos livros históricos, posicionado entre Juízes e Samuel. Entre a transição dos juízes, após a morte de Josué, veio vários juízes, até o último que foi Samuel. O quê? Os seus eventos transcorrem nos dias em que os juízes julgavam. Ruth, 1º, verso 1. Seu nome é uma referência à figura principal do relato. Ruth, a bisavó de Davi. É incrível como Deus, irmão, é maravilhoso, sabe? Ruth carregava em si uma maldição. Você diz maldição? É, maldição. Mas como pastor, que uma pessoa maldita teria oportunidade de alguma vez entrar no plano de Deus? Eu não tenho resposta para isso. Mas Ruth, você sabe que os moabitas vieram de um incesto, né? A união de um pai com as filhas, né? Que foi Ló
e suas duas filhas. Um foi Moabe, e o outro foi Amã, né? O Amon. Eu acho que é esse aí. Então você vai ver que ali teve um ato da mentalidade das filhas, que saíram de Sodoma com aquela mentalidade pervertida, e então deram um pouco de vinho para o velho. Entende? Talvez fizeram, vamos ter comunhão. Aí, toma, pai, mas toma muito. E aí o negócio foi, o velho ficou embriagado, veio a primeira, a Bíblia diz que ele não percebeu, veio a primeira filha, esteve com ele, depois veio a segunda, e cada quem ficou, como disse, em estado de gestação. Agora, você pode observar através da Escritura que Deus disse: nenhum moabita ou amonita entrará na congregação de Israel pelas gerações. Todas as gerações. Você vai ver que os próprios, no tempo de Balaão, quem queria amaldiçoar eram moabitas. Então ela carregava isso em cima dela. Louvado seja o nome de Jesus. Porém, Deus é Deus. Mombrana disse que em nossa geração, é uma mensagem de perguntas e respostas, não me lembro, não sei se é a número 2 ou a número 1, aonde ele diz ali que muitos de nós nascemos com maldições em cima. E isso passou através das gerações. Que teve pais, avós, bisavós, tataravós, que foram pessoas blasfemas de Deus, incrédulas, pacto com o diabo. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E disse, inclusive, as doenças, há doenças que em muitas pessoas têm hoje, que elas vieram através desses genes, através dessas, como disse, é como uma maldição que vem sobre aquela família, através das gerações. Ruth carregava essa má fama, assim como Maria carregou, né? Ela vai ter um filho, e o filho foi do casamento, aquela coisa, mas não era nada disso. Mas Ruth não saiu da sua terra para ir buscar o Malom lá em Belém, não. Ruth ficou na sua terra, porém, Deus que conhece todas as coisas, Deus traçou um plano, como diz aquele hino, Deus tem um plano a toda. Entende? Então, glória ao nome de Jesus, Deus conhece todas as coisas. Meu pai foi um homem pervertido, sem vergonha, e um homem bem baixo mesmo. Glória ao nome de Jesus. Meu avô, não sei nada, por parte de pai. Da minha avó, ou por parte de mãe, bêbado. Bebia demais. Morreu porque uma úlcera estourou dentro dele, e o médico já disse que não seguisse bebendo mais. Mas seguiu bebendo, e aquilo estourou e morreu. Então, é por aí, por essa linha então que vem então Ruth. Agora veja bem, louvado seja Deus. Esse livro conta como Ruth aceitou o Deus dos israelitas como seu Deus e os israelitas como seu povo. Ruth 1, 16 e 17. Ela diz a Noemi, sua sogra israelita, que para onde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que tu pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que tu morreres, morrerei eu. E ali serei sepultada.
isto me faça o Senhor, Jeová, ainda mais, se outra coisa que a morte me separar de ti. Que palavras bonitas, né? De uma pagã, de uma idólatra. Glória ao nome de Jesus. É um livro muito estimado pelos judeus por escolha, como revelado pela considerável presença de Boaz na literatura rabínica. Este livro da Bíblia deriva seu nome de um dos seus personagens principais, que é Ruth. E o Mombrana diz que Ruth é um tipo da noiva. Que coisa, né? Ruth, um tipo da noiva. Aleluia. E o nome dela significa amiga, amizade. Louvado seja Deus. Será assim, irmã Ruth? Você é amiga mesmo, é? É? Você é amiga do Mateus? É? Onde é que está o Mateus? Ela é tua amiga mesmo, é? É. Então, significa amiga. A narrativa mostra como Ruth se tornou uma ancestral de Davi por meio do casamento, aleluia, de cunhado com Boaz, em favor de sua sogra, Noemi. Veja como é que, irmão, Deus é incrível, Deus é maravilhoso, Deus é soberano, Deus é sem palavra. Entende? Como é que por meio dessa união conjugal do casamento, olha, Deus permitiu, irmão, Deus permitiu. Agora é engraçado. A Bíblia diz que veio uma grande fome naquele lugar, mas só ali, e Moabe estava a poucos quilômetros, não era muito longe dali de Israel, e a fome não chegou lá. Pelo contrário, abundância, meu irmão. Tanto é que quando ele aqui ouviu, diz que lá tinha pão, tinha comida, tinha... Vamos embora aqui, já acabou tudo, aqui não tem mais nada. Aqui o Maduro tomou aqui o governo, entende? E então a terra está amaldiçoada e vamos colocar o pé na estrada e vamos embora. Irmão, esse espírito de Maduro tem em todo lugar, né? Então veja bem, o preço, a lealdade e a confiança a Deus que Boaz, Noemi e Ruth demonstraram permeia o relato de Ruth 1:8 a 17, Ruth 2:4 a 20, Ruth 3:9 a 13 e Ruth de 4 a 10. Excetuando-se a lista genealógica de Ruth 4, 18, 22, os eventos relatados no livro de Ruth abrangem um período de cerca de 11 anos. 11 anos no tempo dos juízes, embora não se declare exatamente quando ocorreram isso. Glória ao nome de Jesus. Então, o profeta de Deus, ele disse, muitas pessoas simplesmente passam por este livro, mas é uma das mais belas histórias do Senhor Jesus do Antigo Testamento. Durante o tempo dos juízes, quando a primeira coisa, houve um tempo em que Israel se afastou de Deus. E quando isso aconteceu, o abastecimento de água foi cortado. Aqui está o porquê foi que a fome veio. Porque a pessoa se afastou de Deus. Olhe, você arreda o pé de Deus um pouquinho e você está em maus lençóis. Você arreda o pé, aleluia, das coisas de Deus um pouquinho e Satanás está ali para te pegar. Porque o profeta disse, o diabo anda sobre as nossas pegadas como um caçador de alma. Que um bom caçador, né, irmão Luiz? Ele vê ali o rastro de uma onça e serve. Ele sabe, um bom caçador, ele sabe
Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Se foi agora, se foi ontem, se foi tal dia. Até pelo cheiro do esterco da onça, ele pode dizer, está recente, ou está velho, ou etc. Eu digo porque uma vez conheci um senhor que ele farejava pelo esterco da onça. Eu digo, eu vou estar cheirando coisa dessa, rapaz? Amém? Então é assim. Então, quando você se arreda de Deus, se afasta dele um pouquinho, olhe que você está a ponto de entrar em graves problemas. Louvado seja Deus. E não é somente, meu irmão, uma pessoa individualmente. Quando uma igreja começa a se arredar dos princípios básicos, quando ela começa a se afastar da verdadeira doutrina apostólica, ela então estará em maus lençóis. Ela vai começar a permitir muitas coisas erradas. E a coisa vai caminhando devagar, como um jabuti. Sabe o que é jabuti? Um morrocói. Aleluia. Você diz, o jabuti caminha devagar. Caminha devagar? Solta ele um momentinho para você ver. Ele perde da sua vista, não sabe nem para onde ele foi. Diz que caminha devagar. Glória ao nome de Jesus. Siga o morro para você ver. É rapidinho, você só sabe onde ele está pela zoada do andador. Aí sim. Caminha rápido. Né, irmão? Somente quando vem aquela... vamos deixar até aí. Então, veja bem. Então, ele diz aqui... E quando isto aconteceu, o abastecimento de água foi cortado. E quando as pessoas se afastam de Deus hoje, o suprimento de água é cortado. Todas as bênçãos são cortadas. Está ouvindo, né, irmão Rosa? Quando uma pessoa se afasta de Deus, não se dê o luxo de querer se apartar de Deus, porque você vai estar nos braços de Satanás. Você quer estar nos braços do diabo? Sim ou não? Não. Então não se afaste de Deus. Não arrede o pé da presença do Senhor. Com crise, com luta, com problema, entende? Com dificuldade aqui, entende? Satanás estorvando aqui, você estorvando ali, mas a Bíblia diz, esteja quieto e sabei que eu sou o Senhor. Amém? Deus abre portas aonde não há porta. Deus abre porta. Porque Deus é fiel, ou não é? Ele é fiel ou não é? É fiel, claro que sim. Aleluia. E disse, houve um homem chamado Elimeleque. Elimeleque. Agora, Elimeleque quer dizer, eu creio que deixa eu buscar aqui o que o profeta diz aqui. Eu creio que é agradável. Vamos ver aqui. Aqui na mensagem que eu tenho aqui, o parente redentor. E nós vamos aqui. Aqui está. Elimeleque significa adoração. Agora veja bem. Adoração. Louvado seja Deus. Adoração. Então ele disse aqui. Onde é que eu... Aleluia. Ok. Houve um homem chamado Elimeleque e sua esposa Noemi, e eles tinham 2 filhos, e eles deixaram a terra para peregrinar em Moabe. Deixaram suas propriedades, ou venderam tudo que tinha ali. Glória ao nome de Jesus. Porque eles ouviram, diz a Bíblia aqui, e era o nome deste homem, Elimeleque, e de sua mulher, Noemi. E os de seus 2 filhos, Malom e Quilion.
efrateus de Belém, de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Louvado seja Deus. Chegaram ao campo de Moabe, porque eles ouviram que havia pão em Moabe. Havia pão em Moabe. Eu creio que o Mombrana disse que um homem, quando a fome chega, ele é capaz de matar, roubar, fazer qualquer coisa, porque ele não quer morrer de fome. Ele é capaz de enfrentar qualquer situação quando ouve seu filho chorando. Tudo bem. Mas aquele Meleque, então, ouviu, não tinha água, os riachuelos secaram, glória ao nome de Jesus, havia como uma seca tão horrível, e ele então ouviu que lá em Moabe, glória ao nome de Jesus, tinha pão em abundância, e tinha chuva, chovia, e ele disse, Noemi, vamos tomar uma decisão, vamos para Moabe, porque lá tem pão, aqui nós vamos morrer de fome. Glória ao nome de Jesus. Enquanto eles estavam lá, os 2 filhos cresceram lá, não sei quanto tempo ficaram lá em Moabe, aleluia, porque aqui o Mombrana disse que eles cresceram, então eles foram pequenos, aleluia, cresceram e se casaram com 2 moças, aleluia, o Malom casou com Ruth, e o Quilion casou então com Orfa, glória ao nome de Jesus, Orfa que quer dizer gazela, louvado seja Deus, e Ruth que é amiga, né, amigável. E o nome de uma era Orfa e o da outra Ruth. E os 2 tipos perfeitos da igreja. E Noemi, um tipo perfeito da igreja ortodoxa. Noemi, um tipo da igreja ortodoxa. Orfa, um tipo da igreja gentia morna. E Ruth, um tipo da noiva. Aqui está. Ó. Olha aqui a Ruth, tipo da noiva. Mas pastor Ruth não carregava uma maldição? Mas por que Deus aceitou? Pergunte para Deus quando você chegar lá. Amém? Mas se eu chegar lá, Ruth não se Ruth não está lá, então você está em outro lugar. Viu? Ok. Louvado seja Deus. Ele disse, que linda colocação como Deus colocou toda a sua palavra por inspiração. Você crê nisso? Note então a doença. Elimeleque, veja bem, Elimeleque não durou muito, porque a Bíblia diz aqui, quando chegaram ao campo de Moabe e ficaram ali, verso 3, disse, e morreu Elimeleque, marido de Noemi. Ele foi para lá só para morrer. Nessa imigração que tem vindo, eu tenho conhecido muitas pessoas que têm vindo, glória ao nome de Jesus, mas quando chegam aqui, se corrompem, se pervertem e morrem, espiritualmente falando. Lá eram fiéis, mas aqui são infiéis. Lá buscavam a Deus, aqui buscam o diabo, buscam o mundo. E outros cruzam somente para vir e morrer. Em um acidente, isso e outro, etc. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E então você observa que ele saiu de lá, do lugar de onde Deus disse que não saísse, e veio e foi para Moabe. Chegou em Moabe, chegou nos campos, talvez ele viu pão, viu de tudo, glória ao nome de Jesus, ou como tem atacadão, tem açaí, tem ataque aqui, ou tudo está cheio, tudo é maravilhoso, ou shopping Manauara, que bom, tem tanta coisa, ou smartphone, na Venezuela hoje não tem nada. Vocês, pastor, o senhor vai se inspirar na Venezuela? Não, estou tomando um exemplo aqui, glória ao nome de Jesus. E então você observa, meu amado, que ele chegou ali, pá, morreu. Diz a palavra aqui. Veja bem. Então já Noemi ficou viúva. Ela ficou viúva. Agora, eu pergunto para você, se Eliaquim tivesse
essa intuição, ou essa, glória ao nome, uma revelação, que ele ia morrer lá em Moabe, ele iria para lá? Aí tem 1000 que ele iria. Mas Deus tinha um plano. Aleluia, tinha que morrer 3 para que Deus resgatasse um. E o profeta de Deus disse: Deus permite que diariamente morra milhares de pessoas para ele preservar a tua vida e a minha também. Você está entendendo, irmão? Glória ao nome de Jesus. Diariamente, abre o jornal, veja as notícias para você ver quantas pessoas morreram nessa cidade. Quando, pastor? Essa semana não. Da madrugada ou do atardecer de ontem para o amanhecer de hoje. Quantas pessoas morreram? Vá no jornal, você vai ver. 3, 4, 5, 10, não sei. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Mas graças a Deus que o anjo do Senhor acampou ao seu redor e ao meu redor. E aqui estamos nós. E não somente nós, nossos filhos, nossos entes queridos também. Glória ao nome de Jesus. E ele foi, então cruzou e lá morreu. E a Bíblia disse aqui, ó. Glória ao nome de Jesus. Verso 13. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, não sei quanto tempo. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Oxe, 10 anos. Ficaram ali quase 10 anos. Mas em total são como 11 anos. Veja bem, verso 5, aqui vem a outra desgraça para a casa de Noemi. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Morreu a cabeça, morreu os filhos. Agora, eu não sei quantos anos tinha Noemi, mas ela disse que era velha. Não sei quantos anos tinha, mas vamos dizer que ela tivesse aí seus 70 anos. 80, eu não sei. E ela mesmo disse depois: se eu me casasse, tivesse com um homem, tivesse filho, vocês esperariam que ele crescesse? Então, já era uma anciã. Glória ao nome de Jesus. Então, veja que a desgraça visitou aquele lar. Veja bem, meu amado irmão. Então, o profeta disse: louvado seja Deus. Que linda colocação, como Deus colocou toda a sua palavra por inspiração. Você crê nisso? Note então a doença. Elimeleque morreu e os 2 moços morreram. E as mulheres ficaram sozinhas. Noemi tomou suas 2 noras, beijou-as e disse: agora voltem para a casa de suas mães e que vocês achem conforto, pois eu ouvi que em nossa terra voltou a chuva. Voltou a chover. Eu não sei quem foi que mandou um zap para Noemi. Olha, Noemi, já é tempo de voltar. Tem 11 anos fora da nossa terra. Voltem para cá. O Senhor Jeová voltou a abençoar a terra. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém. Uma coisa eu sei, irmão. É verdade. Aquele país de muitos irmãos está vivendo uma dura situação. Mas Deus é fiel, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Em algum momento algo acontecerá. E não vai ser algo bom, vai ser algo terrível. Mas para que Deus possa, aleluia, honrar a oração daqueles irmãos que estão ali e os que saíram, aleluia, tem que haver derramamento de sangue. Louvado seja o nome de Jesus. Mas uma coisa é certa, eu creio que a bonança voltará de novo. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Sabe, em 1996, eu tive um sonho. Eu não sei se já contei para vocês, mas já contei na Venezuela em vários lugares. Eu morava em São Lourenço e uma noite tive um sonho que me deixou muito perturbado. Eu vi um avião grande. E o avião vinha passando
por cima da cidade de São Lourenço, ali com Manacoa, eu vi. E aquele avião dizia República Bolivariana da Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. E aquele avião tão grande, e eu vi quando aquele avião despencou e caiu, e bateu numa grande serra, bateu assim de frente, e eu ouvi uma grande explosão, bum! E de repente eu ouvi as notícias, a pessoa da notícia dizer, o avião presidencial deu um pane, deu um problema e caiu. Todos os que estavam dentro do avião, todos os ministros, todos os acompanhantes, os parentes, todos morreram. Isso foi em 96 que aconteceu isso. Eu disse para os irmãos na igreja, eu não sei o que é isso, mas algo terrível vem no futuro. Aleluia. Agora os anos têm passado, isso ainda não cumpriu, mas eu estou esperando que se cumpra, porque vai se cumprir. Então veja, ele diz aqui, ó, e então Noemi ouviu que a chuva tinha voltado outra vez, aleluia, e disse, e a comida? Você sabe quanto tempo nós ficamos, meu amado, num deserto? Quanto tempo, aleluia, com fome do verdadeiro pão? Desde a morte do último apóstolo veio uma grande seca. O irmão Branham, na festa das trombetas, ele diz, o Espírito Santo foi amarrado pelos rios denominacionais. Aleluia. E aí então entraram os reformadores. E veio perseguições e mais perseguições, e morte e mais morte. Aleluia. Até que no século XV Deus começou a restaurar através de Lutero. Depois de Wesley, glória ao nome de Jesus. Depois os pentecostais, até a palavra falada, a restauração da palavra por meio do profeta. Glória ao nome de Jesus. E agora, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Nós também temos ouvido, glória ao nome de Jesus, que a chuva voltou e que há alimento. Louvado seja Deus. Alimento aonde? Alimento no território chamado noiva. A noiva tem alimento. Um alimento que foi armazenado e que a noiva agora está desfrutando desse alimento. Mas enquanto que na terra há alimento, lá fora há escassez de alimento espiritual. Mas a noiva, ela tem alimento. Aqui está, redenção, aleluia, e redentor, aleluia, redenção por poder, redenção em plenitude e regozijo, amém? Então, louvado seja Deus, bastante alimento a noiva tem. Aleluia. E ele disse, agora ouça atentamente, e esteja em oração, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, órfão, tipo da igreja, normalmente a igreja formal estava com vontade de dar um beijo de despedida em sua sogra. Ela queria já. Aleluia. Estava viúva, rei morto, rei substituído, rei posto. Glória ao nome de Jesus. E então o profeta diz aqui, ele diz aqui, nesta mensagem, o parente redentor, quero que é o parágrafo 38. Agora muitas pessoas olham este livro de Ruth, como eles dizem, é uma história de amor da Bíblia. A Bíblia é uma história de amor. A Bíblia inteira é uma história de amor. Louvado seja Deus. Ela não é somente uma história de amor, mas ela é um profeta. Ouça o que diz aqui, ó. A Bíblia não é somente uma história de amor, mas a Bíblia, ela é um profeta. Não é somente um profeta, mas é uma história. Não é somente uma história de amor. Uma história, um profeta, ela é o próprio Deus. Porque no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então a palavra é Deus em forma impressa. E isso deve estabelecer isto. Irmãos, Deus impresso, Jeová impresso sobre um livro. E não existe nada
dela que seja algum tipo de como um conto de ficção. Porém, o livro todo é absolutamente a verdade. Pendure sua alma em cada frase dela. Aí é que está a verdade na sua palavra. O profeta disse: se eu disser alguma coisa, o anjo me disser algo que não concorda com a palavra, eu não creio ao anjo, eu creio à palavra. Amém? Louvado seja Deus. O 40 disse: e Deus sustentará a sua palavra, e esta história foi escrita em todos os manuscritos antigos, quando eles estavam separando a Bíblia. Os homens santos, quando eles tentavam colocar tudo junto no Velho Testamento, este livro de Ruth foi um dos livros excelentes que eles aceitaram. Porque, se é apenas uma história de amor, por que os escritores e os sábios da antiguidade aceitaram este livro como sendo inspirado? Que nem mesmo foi escrito por Ruth, senão por Samuel. Aleluia! Louvado seja Deus! Porque há uma revelação escondida dentro deste livro. Há um mistério escondido dentro deste livro, e é o mistério da redenção. Aleluia! De como Deus pôde, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus, aceitar Ruth, uma moabita. Olha, houve 4 filhos interessantes de 4 mulheres que fizeram coisa errada. Tamar se deitou com o seu sogro e teve 2 filhos, o Pérez e o Zeres. Amém, ou Zerá. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. É ou não é verdade? É. Logo você encontra a Ruth, que tinha essa maldição em cima. Deus aceitou dentro de Israel, por meio desse casamento. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Agora é engraçado, porque Deus permitiu que o Quilion, ou melhor, que o Marlon morresse, para que ela fosse redimida por Boaz, e Boaz é um tipo de Cristo. Você entende? Aleluia. E não somente isso, senão que Boaz, para poder adquirir Ruth, ele tinha que redimir todos os bens de Noemi, tudo que Noemi tinha perdido. Ou seja, Jesus tinha que redimir Israel também. E Jesus teria que restaurar tudo o que era de Israel, glória ao nome de Jesus, para adquirir a noiva também. E então nos damos de conta, louvado seja o nome de Jesus. Depois então vem a Betseba, ou a Betseba. Aleluia. Como é que um ato de adultério, como que o rei Davi fez aquela armadilha para matar o seu próprio esposo? Deus matou o primeiro filho, mas aceitou o segundo, que é Salomão. Se eu disser que Deus é conivente, não, um momentinho, Deus não é conivente com coisa errada. Davi teve que colher tudo que ele plantou. Agora, eu vou discutir com Deus? Eu estou doido, irmão. Eu não estou doido para estar discutindo com Deus. Porque o senhor Salomão ele fez isso, ou melhor, o Davi fez isso. Deus é soberano. Ele faz o que quer e da forma que ele quer. Aleluia. Veja outro caso também da Bíblia, no livro de Josué em Jericó. Você está entendendo? Glória ao nome de Jesus. E qual foi? Foi a Raabe. Veja a condição da Raabe, uma prostituta, uma mulher que tinha um cabaré, um burdel, uma mulher meio pervertida, glória ao nome de Jesus, ali, uma pagã adoradora de ídolos, mas ela, meu amado irmão, fez misericórdia, às vezes enviado do Senhor, e o Mobrão disse que ela era um tipo da noiva também. Aí você diz, pastor, mas a noiva não é uma prostituta. Não está falando do corpo em si, está falando das obras do pecado. Está falando da prostituição, da idolatria, da prostituição do mundo. Está falando aleluia, da condição nossa como éramos antes de chegar a Deus. Antes de que Cristo nos chamasse. Amém? Éramos prostitutos, sim. Glória ao nome de Jesus. E então ele vai e diz,
Porque uma revelação escondida dentro deste livro. E dentro desta revelação escondida, você percebe o significado verdadeiro. E isto te trará para bem perto de Deus. E eu rogo, glória ao nome de Jesus, com toda a minha alma esta manhã, que Deus pegue cada coração, fazendo com que fiquem tão fascinados que Ele revelará a si mesmo exatamente o que Ele é dentro desta história. Glória ao nome de Jesus. E o que Ele é para você, como aceitá-lo. Louvado seja o nome de Jesus. E uma vez que você vê isto, é tão simples que você pensa como você passou por cima disto, porém isto só pode ser revelado pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então veja bem. No parágrafo 109 dessa mesma mensagem, o irmão Brana disse: a palavra de Deus, o Velho Testamento, é o parente chegado do novo. Veja bem. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O Antigo Testamento é o parente mais próximo do novo, ou não é? É? Glória ao nome de Jesus. Aleluia. E disse: a velha igreja é uma mãe para a nova igreja. Vê? O cristão crente não vá para nenhum outro campo, permaneça no seu campo. E talvez algum dia você possa achar graça. Aleluia, com ele. Esse é o 109. No 113, ele disse: uma mulher tocou nas suas vestes. Ele virou e disse: quem me tocou? Todos eles negaram ter feito aquilo. E ele olhou para trás na audiência e disse: você, com fluxo de sangue, aí, tua fé te tem curado. Disseram: nenhum homem pode fazer isso a menos que Deus esteja com ele. Nós sabemos que tu vieste de Deus, nós não podemos te aceitar porque seremos chutados para fora da igreja. Veja aquela videira enxertada. Irmão Hertz, como estávamos conversando ontem à noite, eles irão chutar você para fora. Porém, no fundo de nossos corações, nós sabemos que você veio da videira original. E Cristo é a videira, nós somos os galhos. Nós sabemos porque vemos que a mesma vida que está em Deus está dentro de você. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Aquilo é o que Boaz tinha visto dentro de Ruth. Aquela decisão nítida, aquela virtude de mulher ali de pé. E ele se apaixonou por ela. Louvado seja o nome de Jesus. Ele se apaixonou por ela. Agora quero que você note, Noemi, a igreja velha, começou a explicar a Ruth todas as leis sobre sua religião. Como o Velho Testamento é uma sombra do Novo. Agora quero que você entenda essa história bem aqui. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora eu quero mostrar as sombras. O Velho Testamento explica o Novo, se você o ler. Aleluia. Pois é uma pré-figura do Novo. Como é que as pessoas vão dizer que não, que o Novo é que isso foi para o Velho Testamento? Não é. O que o Novo relata, Jesus disse. O que foi que ele disse em sua palavra? Ele disse, aleluia, lá no Antigo também dizia, olho por olho, dente por dente. Glória ao nome de Jesus. Matou, morreu. Roubou, corta a mão. Louvado seja Deus. Mas ele disse, mas eu os digo que qualquer que falar mal de seu irmão, já o matou, já o assassinou. É pior. Houve um engrandecimento da lei. Aleluia. No Antigo Testamento ele dizia, aleluia, que o homem era morto se fosse encontrado com a mulher de outro. Ele disse, mas eu os digo que qualquer que olhar para uma mulher e a desejá-la em seu coração, já adulterou com ela. E aí? Ficou pior ou não ficou? Ficou. Então você vai ver que o Antigo Testamento foi a sombra, foi o negativo do filme para trazer o positivo, para trazer a imagem verdadeira.
Louvado seja Deus. Então, por isso que o antigo e o novo estão juntos, não podem se separar. A igreja israelita, a ortodoxa de Israel e a noiva estão juntas. Amém? A noiva ama Israel ou não ama? Aleluia. A Bíblia diz: orai pela paz de Israel. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia disse: bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Você sabia que a noiva é uma nação? Você sabia que a noiva é uma nação? Nós somos uma parte do Amazonas, uma parte de Roraima. Aleluia. Lá em Florianópolis está uma parte, aleluia, uma parte do estado de Santa Catarina. Lá, glória ao nome de Jesus, no Paraná, no Rio Grande do Sul, sempre haverá uma parte. Então a noiva geral do Brasil, ela junta, compõe, louvado seja Deus, essa nação. Então por isso eu quero dizer para você, a Bíblia diz: bem-aventurado, aleluia, a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu quero dizer para você que essa noiva, esse território aqui é abençoado. Por que é abençoado? Porque nós oramos pela paz de Israel, porque nós amamos a Israel, ou não amamos? Se amamos e sabemos, meu amado irmão, glória ao nome de Jesus, que Israel, glória ao nome de Jesus Cristo, é a igreja ortodoxa. Por que é que você aqui na igreja não aceita a de certos homens? Porque lá em Israel, no tempo do Senhor, Deus dizia: pode jogar ali e apedrejar. Por que se dizia a lei? Agora, se ele engrandeceu a lei, glória ao nome de Jesus, como é que nós vamos aceitar um pastor afeminado no púlpito? Quantos dizem amém? Você está entendendo? Glória ao nome de Jesus. Como é que é? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, que a igreja vai aceitar mini saias, cabelo cortado, essas imoralidades do mundo dentro da igreja. Ela não vai aceitar, porque ela traz a sombra de lá, e o positivo hoje rechaça tudo isso. É verdade. No Antigo Testamento, sabe você a qualificação para um pastor? Ele tinha que ser perfeito da carne. Ele tinha que ser perfeito no corpo. Ele não tinha que ter rachadura. Ele não tinha que ter, aleluia, mancha no olho. Ele não tinha que ter um defeito no corpo. Nada. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas hoje é pior. Porque hoje Deus exige, meu amado irmão, essa perfeição adentro. Senhor. De acordo com o que Paulo nos ensinou em 1 Timóteo, glória ao nome de Jesus, ele disse: o que deseja o episcopado, boa obra deseja, porém é necessário que o bispo seja irrepreensível. O que é irrepreensível? Que não pode ser acusado, sinalado de ninguém. Mas lá no Antigo Testamento, muitos deles tinham 2 mulheres, muitos deles faziam trapaça, muitos deles mentiam, muitos deles faziam coisa errada. Mas eles cumpriam o ritual e tudo estava bem. Mas aqui não pode. Então é pior. Ou não é pior? É pior. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Que tenha a sua família em ordem e seus filhos, aleluia, em submissão. Que a esposa não seja uma língua de jacaré. De jacaré ou de sapo? De sapo, melhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Que ele não seja acusado de dissolução. Que esse homem seja assim. Assim Paulo ensina. Então a coisa, glória ao nome de Jesus, louvado seja Deus, é pior. Eu não entendo como pessoa, porém, quer ser pastor, casado 2, 3 vezes, vivendo com isso, vivendo com aquilo, glória ao nome de Jesus, fazendo uma vida errada, glória ao nome de Jesus, e quer estar num púlpito. E então você vai observar, glória ao nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia, que a Bíblia, louvado seja Deus, o Antigo Testamento e o Novo são irmãos. Estão unidos. Glória ao nome de Jesus. Isso é que o profeta está dizendo aqui nessa mensagem. Vocês estão lendo aí comigo? Eu quero que leiam comigo para que não vá pensar que eu estou inventando aqui, viu?
Então veja bem, a palavra de Deus, o Velho Testamento é o parente chegado do novo. A velha igreja é uma mãe para a nova igreja. Vê, o cristão, um crente, não vá para nenhum outro campo, permaneça no seu campo e talvez algum dia você possa achar graça com ele. Aleluia. Então o 113 disse, uma mulher tocou ali nas suas vestes, glória ao nome de Jesus, ele discerniu aquela mulher. O 14 disse, disseram, nenhum homem pode fazer isso a menos que Deus esteja com ele. Nós sabemos que tu vieste de Deus, nós não podemos te aceitar porque seremos chutados para fora da igreja. Vamos então ao 16. Agora quero que você note, Noemi, a igreja velha começou a explicar a Ruth todas as leis sobre religião, sobre a sua religião. Como o Velho Testamento é uma sombra do Novo, agora quero que você entenda essa história bem aqui. Louvado seja o nome de Jesus. Essa história bem aqui. Aleluia. E ele disse aqui, aleluia, agora eu quero mostrar as sombras. O Velho Testamento explica o Novo, se você o ler, pois é uma pré-figura do Novo. Agora, se eu fosse caminhando na direção daquela parede, e eu nunca tivesse visto a mim mesmo, e tendo visto a minha sombra, eu iria saber. Teria alguma ideia de como eu me apareceria? Se você não sabe, se você sabe o que é o Novo Testamento, leia o Velho e você verá a sombra dele. Vê? E então, quando entrar no Novo Testamento, você dirá, ora, claro, isto e aquilo. O livro de Hebreus, voltando, Paulo explica tudo isso. Aleluia. Agora notem, glória ao nome de Jesus, de perto agora, quando Ruth disse, ou melhor, Noemi disse a Ruth, disse agora, ele é o nosso parente, se você puder achar favor com ele, você achará descanso. Oh, que coisa! Se você puder achar graça, você achará descanso. Boaz representava Cristo, o homem rico, o herdeiro de todas as coisas, ele era chamado também de Goel. Goel, que quer dizer o vingador do sangue, aquele que vingava, aleluia, aleluia, pela família. O Senhor da ceifa. Oh, como Boaz chegou lá andando naquela carruagem, olhando em volta do campo, e seus olhos caíram sobre Ruth. Ele era mestre, ele era o Senhor da ceifa. Ele achou graça à vista dele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Mombrana disse que quando Boaz olhou para Ruth, aleluia, aquilo foi amor à primeira vista. Já de uma vez, aquilo impactou ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Por isso que eu creio nessa história de amor, sabe? Essa história de amor. Louvado seja o nome de Jesus. Não desse que fica beliscando aqui, beliscando aqui, beliscando aqui. Aí eu vou aventurar com essa. Se dá certo, bem, se não der, eu chuto ela. Glória ao nome de Jesus. Aí eu vou com essa moça aqui. Ó, tu quer namorar comigo? Tu quer namorar? E fica então naquela... Você está entendendo? Não. Glória ao nome de Jesus. Deus ainda é Deus. Deus ainda revela os corações. E Ele guia os nossos passos. Louvado seja o nome de Jesus. Agora um pouquinho mais voltando aqui. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, Mombrana disse, aqui nessa mensagem, louvado seja Deus. Ele diz assim, ó, mas com Ruth não foi assim, um tipo da noiva. Quando sua sogra disse, agora Ruth, volte, ela disse, vive o Senhor que eu não te deixarei. Aleluia. Uma vez, meu amado irmão, que a desgraça visitou ali o lar, as 3 mulheres perdem seus maridos, aleluia. A mãe, ou seja, Noemi, perde os 2 filhos. E logo, os 2 filhos morrem, então ela fica com 2 mulheres bonitas, glória ao nome de jovem também. Louvado seja Deus em casa. E agora o que fazer? Noemi vai e disse para as 2, olha minhas filhas, voltem para os seus deuses, vão lá para as suas famílias. Eu sou amara, eu sou amargura, glória ao nome de Jesus, porque a minha condição é dura, eu perdi tudo,
mas vão voltar para minha terra, Israel. Orfa, glória ao nome de Jesus, a gazela se aproximou e chorou e abraçou Noemi. Oh, minha sogra maravilhosa, que maravilha, você foi como uma mãe para mim e tal. Eu quero te agradecer por tudo. E se eu vou seguir teu conselho, eu vou voltar para a casa de meu pai e de minha mãe. Glória ao nome de Jesus. E foi embora. E veio então Ruth. Glória ao nome de Jesus Cristo. E Noemi então diz para Ruth, vai você também, siga então a Orfa. E ela vai em expressa e disse, olha aqui Noemi, glória ao nome de Jesus, eu vou ler aqui textualmente, diz aqui, ela disse, vive o Senhor que eu não te deixarei. A alma dela se apegou a de Noemi, glória ao nome de Jesus, se apegou a de Noemi, glória ao nome de Jesus. Você não vê que às vezes há pessoas que a nossa alma se apega dela? Há irmãos que você gostaria que jamais se separar deles. Há pessoas que para você, meu irmão, aleluia, é alguém especial. Mesmo quando te fale duramente, ou mesmo quando, aleluia, louvado seja Deus, seja bem radical com você, mas há algo naquela pessoa que te apega a ela. Você entende? Há algo naquela pessoa que te apega a ela. E assim foi com Ruth. Ela foi e disse, olha, vive o Senhor, que eu não te deixarei, irei contigo. Teu povo será o meu povo. Veja a decisão dela. Eu irei contigo. Eu não vou te deixar. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Porque ela adorava um Deus, eu quero que era Quemos ou Quemos, algo assim. Glória ao nome de Jesus, lá naquela terra. Aleluia. O teu Deus será o meu Deus. Veja a decisão que ela tomou. Onde morreres, morrerei eu. Onde fores sepultada, eu também serei sepultada ali. Louvado seja o Senhor. Foi uma decisão que ela tomou. Agora ela tomou essa decisão porque ela quis tomar? Não, irmão. Ruth tinha sido escolhida, predestinada por Deus para esse evento, aleluia, justamente para essa história. Glória ao nome de Jesus, Deus tinha escolhido ela para isso. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Se você tivesse a oportunidade de voltar para a igreja que você era antes da mensagem, com toda essa luz que você tem hoje, aleluia, e você tivesse a oportunidade, você voltaria? Você diria, não, eu não posso voltar mais para lá. São bons irmãos, é verdade, boas pessoas eu conheci lá, glória ao nome de Jesus, mas eu não vou voltar mais para lá, aleluia. E mesmo que o pastor diga, olha, volte para lá, volte para a sua igreja para lá, aonde você era, glória ao nome de Jesus, mas eu tenho a plena certeza que ele responderia, ou ela diria, olha, vive o Senhor, vive a tua alma, eu não te deixarei. Ela tomaria a mesma decisão que tomou Eliseu, quando foi seguindo então Elias, louvado seja o nome de Jesus. E então veja mais, talvez sua hora final deitada aqui, aleluia, pai na maca, você mãe, ali moça, pode ser seu último momento para fazer sua escolha, mas Ruth, lindo, gostaria que tivéssemos tempo para cavar essas velhas pepitas e mostrá-las, mas não temos tempo, temos que alcançar o ponto principal. Note, Ruth estava disposta a abandonar seus ídolos. Ela estava disposta a abandonar os cinemas, as novelas, os colares, amém? As minissaias, aleluia, esses lugares pervertidos. Ela estava disposta, louvado seja o nome de Jesus, a deixar seu cabelo crescer. Ela estava disposta, aleluia, a deixar seu cabelo da cor natural, que é, glória ao nome de Jesus, amém? Não ter o cabelinho preto e a cara como maracujá engavetado. Não, senhor, você está entendendo? Glória ao nome de Jesus. Mas ela estava disposta, louvado seja o nome de Jesus, a render tudo pela causa de Deus, pela causa de Cristo, pela causa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Disse Ruth, estava disposta a abandonar seus ídolos. Ídolos. Mombrana diz, tudo que você põe primeiro que Deus é seu Deus. Aleluia, é o seu Deus. É a quem você adora. Louvado seja o nome de Jesus.
Abandonar sua vida pregressa, eu creio que é aqui, glória ao nome de Jesus. Abandonar seu povo, abandonar tudo e retornar com Noemi. Não importava quais fossem as circunstâncias, ela estava desejando ir adiante. É assim que todo aquele que vem a Cristo deve primeiramente desejar, sem se importar. Eu não gosto de dizer às pessoas, você vai prosperar e ser um homem rico agora, e Deus vai te abençoar, você não terá mais doença, você não terá mais problema, você vai ser feliz, você vai ter uma empresa tão grande assim, no nome de Jesus, você vai ser o próximo governador do estado, assim diz o Senhor, e tal coisa, aquilo. Não! Ele disse, eu não gosto disso, eu não prometo isso, porque Deus não prometeu isso. Eu digo, se você realmente nasceu de novo em seu coração, não me importa quão dura fica a estrada, você ainda segurará a mão imutável de Deus. Não importa quantas dificuldades, quantos problemas você possa enfrentar, às vezes é na dificuldade que o nosso lado ruim se manifesta. Às vezes é nos problemas, no nome de Jesus, é quando esse lado negativo nosso, então se deixa transparecer. É justamente, aleluia, louvado seja Deus, é na escuridão quando nós necessitamos e valorizamos a luz. É no deserto da vida, é quando nós mais apreciamos, aleluia, uma gota de água. Amém? É na fome, é quando você se lembra daquela comida que você até babujou e jogou fora. Você entende? É na doença, é quando você então mais almeja, aleluia, estação. Louvado seja Deus, é quando você se lembra, quando você podia pular, brincar e correr. Aleluia! É quando um aleijado perde uma perna, é quando ele valoriza, e ele diz, quando eu tinha minhas duas pernas, eu podia valer-me por mim mesmo. Louvado seja Deus. É na crise, meu amado irmão, é quando nós valorizamos aquilo que nós realmente desvalorizamos. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você, o Deus de ontem é o de hoje. O Deus que te abençoou lá é o Deus que te abençoa hoje. O Deus que permitiu a crise é o mesmo Deus que abrirá as portas em seu devido momento. O Deus que curou ontem é o Deus que te cura hoje. Amém! Aleluia! O Deus que esteve com você ao longo dessa jornada é o mesmo Deus que está com você. O mesmo Deus que caminhou com você nas pegadas da areia e apareciam as marcas ali. É o mesmo Deus que hoje está carregando você em seus braços. É o mesmo Deus. As portas não estão fechadas. Não, Senhor. Louvado seja Deus. Você está passando somente. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Uma transição, nada mais. Um período na tua vida. Louvado seja o Senhor. Mas Deus é Deus. Deus é fiel. Ele é fiel. Louvado seja o Senhor. Oh, igreja, se você agarrar, aleluia, de seu manto nessa manhã, eu tenho a plena certeza, louvado seja Deus, que essa fase que você está vivendo, louvado seja Deus, quando surge uma crise, quando surge um problema, a primeira coisa que vem, aqui não dá certo, aqui está tudo ruim, aqui isso, aquilo outro, eu vou mudar, eu vou para ali, eu vou para outro lugar, porque ela está melhor. Eu quero dizer, você pode estar na vontade de Deus, como pode estar em sua vontade, você está entendendo, mas o melhor é fazer com que o salmista disse, esperei pacientemente no Senhor e Ele tomou para mim. Você está entendendo? Ele disse, jovem fui e envelhecido, não tenho visto o justo desamparado, nem sua descendência mendigar pão. Às vezes o melhor pode ser o pior. Porque não podemos ver o amanhã.
Mas Ruth, quando ela tomou a decisão, foi porque ela sabia, glória ao nome de Jesus, que Noemi era uma preciosa mulher de Deus. Amém? E diz mais, já concluindo aqui o momento, que vamos continuar isso em outro dia. Eu não gosto de dizer às pessoas, você vai prosperar e ser um homem rico agora. E Deus vai te abençoar, você não terá mais doenças. Eu não prometo isso porque Deus não prometeu isso. Eu digo, se você realmente nasceu de novo em seu coração, não me importa quão dura fica a estrada, você ainda segurará a mão do imutável Deus. Não importa o que se coloca diante de mim, se Jesus for comigo, eu irei. Não importa quantas circunstâncias de dificuldade se apresentem, mas Deus ainda é Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O que você tem que fazer é dobrar seus joelhos e buscar o assim diz o Senhor para as suas decisões. Não tomar uma decisão porque A ou B, aleluia, me incitou, me mostrou. Não! Não, Senhor! Louvado seja Deus! Mas uma decisão sobre o assim diz o Senhor. Isso sim! Glória ao nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Contanto que ele vá, isso é tudo que é necessário. E ela retornou e o quadro agora, Ruth, a igreja gentia, louvado seja o nome de Jesus, ela tomou a sua decisão, porque ela estava certa que Deus estava naquilo. Eu não quero estar num barco que Jesus não esteja, mesmo que ele esteja dormindo, mas eu quero estar ali. Louvado seja o nome de Jesus. Eu não quero caminhar sobre as águas, se eu não ver Jesus caminhando primeiro. Você está entendendo? E que ele me diga, vem. Louvado seja Deus. Não que alguém diga venha, não! Eu quero que ele me diga vem! Você está entendendo? Louvado seja o nome de Jesus. É dessa forma que eu vejo, é dessa forma que a Bíblia me ensina, é dessa forma que o profeta me ensina. Você está entendendo? Louvado seja o nome de Jesus. Quando Mombrana voltou da campanha, daqueles cultos lá com os pentecostais, ele falou com a mãe dele ficou feliz. Vá, meu filho, Deus está com você. Mas quando ele foi com a sogra disse, como é que é? Você não vai sair por aí com esse bando de gente que foi jogado das outras igrejas, não passam de lixo. Você não vai levar minha filha por aí. Glória ao nome de Jesus. Oh, mas que coisa! Se Deus tinha falado com ele era o cabeça de casa, que tem que ver sogra com isso? Nenhuma sogra tem direito de dizer A ou B. Deus mandou, se acabou. Louvado seja o nome de Jesus. Mas ele obedeceu à sogra e aquilo custou a vida de sua filha, a vida de sua esposa. Louvado seja o nome de Jesus. E por pouco morre dentro daquela cachoeira. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meu amado irmão, minha irmã, louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Quando os passos do justo são dirigidos pelo Senhor. Aleluia. Esteja certo de algo, meu irmão. Louvado seja o nome de Jesus, que você jamais estará sozinho. Ele está com você. Ele está com você. O próprio Moisés disse, se Jeová não for comigo, não irei a nenhum lugar. Oh, irmão, e aí é onde nós queremos nos parar. Se o Senhor, aleluia, louvado seja o Senhor, não está nesse barco, eu não quero estar num barco sem Ele, porque esse barco vai afundar. Você está entendendo? Mas se Ele está no barco, não tem vendaval, não tem demônio, não tem diabo, não tem crise, não tem nada que poderá afundá-lo, porque Ele estará ali para levantar as mãos e dizer, eu te repreendo tormenta, eu te repreendo vendaval, Ele parará o vendaval. Você está entendendo? Porque Ele está no comando. Ele está no comando. E aí onde nos paramos. Vamos orar, vamos estar em pé. Ele é o nosso Redentor. Ele sabe o melhor para nós. Louvado seja Deus.
Às vezes nos acostumamos com a fartura, nos acostumamos com a tertúlia da vida. E quando falta alguma coisa, entramos em desespero. O Brana disse, Deus permite, aleluia, que Ele puxe o tapete para que as espinhas também possam vir. Para que você possa sair do ninho. Para que você possa sair e voar. Louvado seja Deus. Às vezes, quando não há problema, não há lutas, nem provações, nos sentimos como um escritório do diabo, vazios, secos. Glória ao nome de Jesus. Mas Deus permite as provações, as dificuldades, para ver que decisão você vai tomar. Deus permite uma ação para ver a tua reação. E a tua reação é a que vai contar para Deus. Então, jamais faça algo fora da vontade do Senhor. Se Deus permitir, à noite estaremos falando sobre abrindo as portas para o inimigo. Senhor Deus, ajuda-nos, Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de meus irmãos aqui. A esta nação. Esse aqui é o estado do Amazonas, Senhor. Não é a geografia em si, mas esse aqui, esta igreja é uma pequena partícula desse estado. Como há em todo o estado, irmãos que fazem parte desse estado. Como em cada estado também há partículas que compõem este país. Por isso, que bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor. O mundo jaz no maligno, mas esta nação aqui está unida com Cristo. Ela está com Ele lado a lado. Ela crê, ela o ama, ela o respeita, ela o adora e ela ora pela paz de Israel. Senhor, que o Senhor abençoe a família do irmão Omar, Senhor. Suplicamos que a decisão que eles tenham tomado não tenha sido uma decisão humana, ou por vontade própria, ou por desejo próprio, ou por conselho alheio, mas que sejam assim, diz o Senhor. E que o Senhor possa, sobre o assim diz o Senhor, ajudá-los, abençoá-los e guardá-los. Se não é sobre o assim diz o Senhor, então, Pai, em nome de Jesus, só peço que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor os ajude aonde quer que eles possam estar. E que o Senhor Jesus, como supriu a eles aqui, o Senhor também suprirá a eles em qualquer lugar. Pai, te peço também pelo irmão José, que aqui vai ficar, Senhor. Que o Senhor o ajude também. Abra as portas para que ele possa ter o seu mantimento e que ele possa te honrar e que ele possa, Senhor, sempre se lembrar de onde o Senhor o tirou, de onde o Senhor o restaurou, que ele jamais se esqueça do que Deus tem feito por ele. Ajude sua família, em nome de Jesus, Senhor. Por cada irmão, por cada irmã nesta manhã, que o Senhor abençoe a todos eles. Sobre nosso Deus, esse pensamento que temos falado, sobre a redenção, sobre o nosso parente, não há nada melhor, Senhor, que saber que fomos redimidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Pai, te agradecemos agora por essas poucas palavras, mas que o Senhor possa vivificar nos corações o que temos ouvido esta manhã. Despede-nos não da tua presença,
mas desta casa de adoração. Para o culto que logo mais segue, Senhor, que o Senhor Jesus abençoe a cada irmão que adivinhe para a comunhão. Em teu santo nome, suplicamos que nos leve em paz aos nossos lares, nos livre de acidente, da morte prematura, de todo o perigo iminente, que a tua soberana graça seja com todos nós. Em nome do Senhor, eu te agradeço para a tua glória. Amém, Senhor. E amém. Vamos sair cantando como o servo brama. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor. Como o servo brama por águas, a minha alma nela ti. És o anseio do meu coração e desejo te adorar. Só tu és minha força, escudo. Se não só a ti, eu te toda para sempre a ti, Senhor. Deus abençoe a todos.